Diz assim a palavra de Deus: portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Querido Deus, concede-nos, por tua bondade, pelas riquezas da tua graça, a bênção de ter o coração exortado, repreendido, admoestado, confortado, fortalecido por ti, porque tua palavra é viva, o teu Espírito está presente. Pela palavra, pelo Espírito, Senhor, fala conosco. Nós te suplicamos esta bênção no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, segundo as Escrituras, Deus, o Pai, procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas a Bíblia também diz que Deus procura aqueles que temem e tremem diante da sua palavra. O cristianismo moderno é tão superficial, desacredita tanto da autoridade, da inerrância, da infalibilidade das Escrituras, que o tremor diante da palavra de Deus não se manifesta quando, em nossa devoção particular ou no culto, lemos as Sagradas Escrituras. Quando, de fato, cremos que verdadeiramente a Bíblia é a palavra de Deus, que nos foi graciosamente dada por intermédio das palavras humanas, que ela é inspirada, ela saiu do coração e da boca de Deus, que Deus honra a sua palavra e Ele fará com que ela se cumpra. Deus não consentirá e não permitirá que a sua palavra caia por terra. Ele há de honrar tudo quanto revelou. Se crermos verdadeiramente na doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras, todos deveríamos temer e tremer ao ler um texto como este. Porque, meus irmãos, o que está sendo revelado aqui é de uma importância tamanha que muitos não conseguem mensurar o valor do que está sendo dito aqui e do que verdadeiramente ocorrerá, como Deus está revelando. Hoje nós aprenderemos uma verdade básica, porém esquecida, ignorada e até negligenciada. A verdade bíblica de que a salvação é pela graça por intermédio da fé. Esta é a tese central da carta de Paulo aos Romanos. Deus nos salva. A justificação é um aspecto da obra maior da salvação. A salvação, portanto, na sua grandeza, na sua complexidade, ela é pela graça por meio da fé. Porém, as Escrituras ensinam que o juízo final, ele será baseado nas obras. Portanto, é muito importante entender e reafirmar a doutrina de que as obras não salvam. Nenhum de nós realizará obras com o propósito de obter mérito na presença de Deus, para por intermédio delas
desejar e tentar conquistar por mérito próprio a sua própria salvação. No entanto, se as obras não causam a salvação causa as obras. Se as obras não produzem fé, a fé sem obras é morta. Portanto, somos salvos pela graça, por intermédio da fé, é dom de Deus para que ninguém se glorie. A carta de Paulo aos Romanos não deixa a menor dúvida quanto a isto. No entanto, as Escrituras ensinam, e nós averiguaremos, que haverá um dia. Esse dia é chamado de o dia da ira, esse dia passou a ser chamado de o dia da revelação do justo juízo de Deus, e as Escrituras ensinam que todos serão julgados, e que a base, o fundamento do julgamento serão as obras, aquilo que fizemos, aquilo que deixamos de fazer por intermédio do nosso corpo sobre a face da terra. E diante desta verdade bíblica de que o juízo final ele será fundamentado, Deus levará em conta as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Eu pergunto, como nós deveríamos viver a nossa vida, sabendo que prestaremos contas a Deus de tudo, absolutamente tudo será julgado por Deus, e que Ele retribuirá a cada um de nós, conforme diz o versículo 6, segundo as suas obras. Como nós deveríamos agir? Será que nós seríamos negligentes quanto ao dízimo? Será que nós seríamos negligentes quanto aos nossos dons? Será que nós seríamos negligentes para com a obra missionária, para com a evangelização, para com o envolvimento? Será que diante do próximo, daquele carente, do sofredor, nós seríamos os mesmos, se de fato dermos crédito às Escrituras que ensinam que seremos julgados baseado em nossas obras? Com certeza nenhum de nós permaneceria na omissão, na indiferença, na apatia para com Deus, para com a obra de Deus, se realmente dessemos crédito a essa verdade que as Escrituras ensinam. No entanto, mais uma vez eu reafirmo, o descrédito das Escrituras hoje é tal que estas verdades são negligenciadas e até mesmo ignoradas. Eu não duvido que muitos aqui estão surpresos em ouvir estas declarações de que a salvação, de fato, é pela graça, por intermédio da fé, mas que o julgamento final, o juízo final, será fundamentado nas obras. Por isso, temos muita negligência. É interessante que desde os primórdios até os nossos dias, a doutrina da salvação pela graça, por intermédio da fé, tem levado as pessoas a conclusões equivocadas. Uma delas é a seguinte: já que eu sou salvo, eu não preciso me comprometer com obras. Já que é pela graça, por intermédio da fé, já que eu irei para o céu por causa do sacrifício, do mérito da justiça de Cristo, então eu estou isento, eu não tenho compromisso com as obras. E nós negligenciamos as obras. Aqueles, no entanto, que têm a doutrina errada, que é considerada herética, de que de alguma maneira o homem pode e conquistará a sua salvação pelo que é e pelo que faz, o mérito, acaba se envolvendo com as obras porque almeja conquistar a salvação. Portanto, a doutrina correta, a ortodoxia, ela tem que gerar a ortopraxia, a conduta, o procedimento reto e correto. A sã doutrina, ela não pode inspirar e nem dar lugar a uma interpretação e uma atitude de reação equivocada. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender e aprender. Para que os irmãos relembrem, o apóstolo Paulo, ele tem um alvo: deixar claro que toda a humanidade está debaixo do pecado e, consequentemente, condenada por Deus. Somente então ele apresentará a doutrina da justificação pela graça por intermédio da fé.
Ele, no capítulo 1, de 18 a 32, ele focou nas nações, nos gentios, nos não-judeus, cujo procedimento imoral que gerava corrupções e desordem social, ele os denuncia dizendo: eles são indesculpáveis, embora não tenham tido acesso à revelação especial de Deus por intermédio da palavra. Deus se revelou a eles através da sua própria constituição humana e da revelação natural por intermédio da natureza. E de alguma maneira, embora parcial, porém o suficiente, eles receberam genuíno conhecimento de Deus e do certo e do errado, e falharam em corresponder ao conhecimento que receberam. Por isso Paulo os denuncia dizendo: são inexcusáveis, ninguém poderá pleitear inocência diante de Deus alegando ignorância, porque Deus se revelou, mas os homens suprimiram a revelação, a verdade de Deus, e a trocaram pela mentira. E porque rejeitaram o conhecimento de Deus, e não só o conhecimento da existência de Deus, quanto da justiça, das normas éticas e morais, mas também rejeitaram o decreto divino que declara dignos de morte aqueles que violam os mandamentos de Deus, os princípios da justiça. Estas pessoas estão indesculpáveis diante de Deus e elas estão condenadas na presença de Deus. Então, Paulo vai abordar um outro grupo, e ele se dirige a um homem fictício: ó homem, qualquer que sejas, judeu ou gentio, não importa, religioso ou irreligioso, crente ou ateu, não importa. Agora Paulo vai abordar uma classe de pessoas, uma categoria de pessoas que tem uma determinada postura considerada moralista. Por quê? Porque essas pessoas, ao lerem o que Paulo disse acerca da imoralidade e da corrupção dos povos, das nações e dos gentios, concordaram com Paulo em gênero, em número e grau, dizendo: é verdade, eles são imorais porque eles estão desrespeitando as leis éticas e morais, e portanto são justamente condenados. Mas eles não se consideravam condenados. Eles não eram imorais, mas eram moralistas críticos, porque eles defendiam a moral, as regras de comportamento ético, os valores e os princípios, sejam religiosos ou não. Não é necessário ser religioso para ter princípios de justiça e de retidão. Portanto, eles eram moralistas, e eles acreditavam que poderiam se desculpar diante de Deus e, consequentemente, escapariam do juízo divino. E Paulo nos apresenta as duas razões que serviam de base para que estes moralistas críticos, hipócritas, julgassem que poderiam se desculpar diante de Deus e escapar do seu juízo. A primeira delas está no versículo 3. Ele achava que os moralistas, por concordarem com Deus e serem moralistas e discordarem da humanidade imoral, eles escapariam do juízo de Deus, mesmo se praticassem o que Deus condena e o que eles mesmos condenavam. Portanto, o fato de terem a ortodoxia, o princípio correto, a teoria certa, embora não praticassem, eles acreditavam que de alguma maneira isso poderia desculpá-los diante de Deus e isentá-los, livrá-los do juízo divino. E Paulo diz: és indesculpável. Quando você pratica o que condena, você se autocondena, porque o juízo de Deus é segundo a verdade. O padrão de Deus para julgar as pessoas é a verdade que Ele revelou e que foi suprimida pela humanidade e que foi trocada pela mentira. Portanto, a base para o juízo serão as obras, mas o padrão ou critério que Deus adotará para julgar será a verdade que Ele mesmo revelou.
Portanto, disse Paulo, sabemos que o juízo de Deus é segundo, de acordo com a verdade. Paulo, então, mostra no versículo 4 uma segunda razão equivocada de uma lógica distorcida, de uma mente corrompida, que leva a falsas conclusões e deduções, para que aquelas pessoas achassem que se desculpariam diante de Deus e conseguiriam escapar do seu juízo. E Paulo os denuncia dizendo: você pensa que vai escapar do juízo de Deus? Sabe por quê? Porque no fundo você despreza as riquezas da benignidade, da paciência e da longanimidade de Deus. Deus é benigno e Ele te abençoa ricamente. Deus, diz o texto, é paciente. Ele suspende temporariamente a sua ira e a manifestação do seu castigo, para que os homens se arrependam, caiam em si e se deem conta dos seus erros. Deus, diz o texto, é longânimo. A sua ira não é uma ira descontrolada, desenfreada. Não, a ira de Deus não é um acesso de fúria, de uma pessoa irritada, que descarrega toda a sua raiva quando vê o erro. Deus é longânimo, Ele está sob controle, e Ele temporariamente suspende a sua ira. Com que propósito? Dar aos homens tempo e chance para se arrependerem. Mas como é que a mente pervertida do homem interpreta as riquezas da benignidade, da paciência e da longanimidade de Deus? Interpretam como indiferença divina. Ou seja, se eu estou fazendo coisas erradas e não estou sendo punido, então Deus não liga, Deus não está nem aí, e a bondade de Deus vira um incentivo para pecar, porque a impunidade, nós sabemos, ela incentiva as pessoas a continuarem a errar porque não são devidamente e justamente punidas. Então Paulo diz: você despreza as riquezas da graça de Deus porque você ignora a dignidade deste atributo maravilhoso do ser de Deus, esta qualidade maravilhosa da natureza e do caráter de Deus. Tem um propósito, não é incentivar o pecado, mas conduzir você pela mão ao arrependimento, porque se o homem se arrepender, ele será perdoado e não será condenado. Observem como o ser humano como é importante conhecer os atributos de Deus baseados na revelação. Quem estuda a revelação nunca entenderá que o atributo da benignidade geraria incentivo para pecar. É justamente o contrário. Esse atributo é para que cada bênção que Deus dá a uma pessoa, ela deveria reconhecer: eu sou tão indigno, tão pecador, e Deus me abençoa tanto. E então, diante das maravilhas e bênçãos de Deus, das riquezas da sua benignidade, arrependido e ajoelhado, com gratidão e lágrimas, agradecesse, dizendo obrigado, e se arrependesse dos seus pecados. No entanto, não é assim que acontece. As pessoas continuam a pecar, dizendo: Deus até agora não fez nada, eu escapei do juízo, Deus é indiferente, posso prosseguir no meu caminho. Aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo explica a razão. Um coração duro, a palavra duro é esclerose no grego, coração esclerosado, endurecido, enrijecido, um coração impenitente que se recusa a se arrepender. Por causa de um coração assim, é que os homens estão acumulando ira para si mesmos. Deus suspendeu temporariamente a sua ira, mas à medida que o tempo passa, à medida que Deus abençoa as pessoas e elas não se arrependem, elas estão entesourando, acumulando ira. Portanto, no dia do juízo final, a ira de Deus será descarregada de uma forma em profusão sobre aquele que passou a vida inteira sendo abençoado, porque Deus faz o seu sol nascer sobre bons e maus, Deus abençoa a todos, mas os homens não se arrependem, e a sua falta de penitência fará com que haja um acúmulo de ira de Deus para conosco. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz no verso 6, que no dia do justo juízo de Deus, Ele retribuirá
a cada um segundo as suas obras. Irmãos, o ensino bíblico de que o juízo de Deus será sobre as obras já se encontra no Velho Testamento. Vamos ver, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 34, verso de número 11. Pois segundo a obra do homem, ele lhe retribui e faz a cada um segundo o seu caminho. Vejam Salmo 62, 12, que Paulo está citando em Romanos capítulo 2, verso de número 6, que nós acabamos de ler. Salmo 62, 12. A ti também, Senhor, pertence a benignidade, pois retribuis a cada um segundo a sua obra. Vejam Provérbios 24, 12, onde Paulo provavelmente está citando também em Romanos 2, versículo de número 6, Provérbios 24, 12. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura, aquele que pesa os corações não o percebe? E aquele que guarda a tua vida não o sabe? E não retribuirá a cada um conforme a sua obra? E a resposta é sim, ele retribuirá a cada um segundo a sua obra. Vamos ver Jeremias, capítulo de número 17. Versículo de número 10. Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vejam ainda em Jeremias, capítulo de número 32, verso 19. Jeremias 32, 19. Grande em conselho e poderoso em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dares a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Os irmãos podem ver também em Oséias, capítulo de número 12, versículo de número 2. Diz assim Oséias 12, 2. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. O Antigo Testamento endossa a verdade de que o juízo será da parte de Deus, que retribuirá a cada pessoa segundo as suas obras. Vejamos agora algumas passagens importantíssimas do Novo Testamento que servem de fundamento para esta verdade. Vamos abrir em Mateus 16, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras, de acordo com as obras de cada um. Jesus, o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai, ele retribuirá, haverá retribuição, e o fundamento serão fatos, os fatos serão as obras de cada um de nós. Vamos ver Romanos 14, verso de número 12. Romanos 14, 12. Diz assim o texto: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Haverá um acerto de contas, uma prestação de contas, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não escaparei de comparecer diante de Deus para prestar contas de tudo o que Deus me deu, de todas as bênçãos, oportunidades,
tempo, recursos, talentos, e o que eu fiz e o que eu não fiz. Se eu o honrei ou se eu o desonrei. Agora, observem, e eu volto a reiterar, porque daqui a pouco vamos enfatizar isso mais uma vez. A salvação é pela graça, por intermédio da fé. Nós não esperaremos o dia do juízo para saber se somos ou não salvos. Já sabemos que somos salvos, porque nós nos arrependemos e cremos em Jesus como Salvador. Aqueles que já morreram em Cristo estão no céu. Aqueles que morreram na incredulidade estão no inferno. Mas o juízo final não terá como propósito julgar as pessoas para saber quem serão os salvos e quem serão os perdidos. Isso já está determinado. O dia do juízo final será um dia de um evento público, quando Deus anunciará de maneira pública e notória o seu juízo. E quando Deus justificará o seu juízo com base em evidências que são as nossas obras, é quando Deus então retribuirá, porque nós aprenderemos que existirão graus de punição e graus de galardão, níveis de recompensa para os que forem condenados estarão no inferno, e para os que forem salvos pela graça por intermédio da fé e estarão no céu. O juízo final, portanto, será a execução do juízo de Deus fundamentado nas obras. No entanto, quem está em Cristo está salvo, e quem não está em Cristo está condenado. Isso, meus irmãos, é muito claro nas Escrituras. Nós vamos daqui a pouco averiguar alguns versos nesse sentido. Vejamos 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 8. Diz assim o apóstolo Paulo: ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, a sua obra, aquilo que fez ou deixou de fazer. Paulo está falando de Apolo e dele mesmo, deixando claro que haverá juízo e haverá galardão, e que será segundo o trabalho de cada um. Vamos à frente, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Esse verso é muito importante, depois nós retornaremos a ele. Diz assim: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Irmãos, isso é claro demais. Cada um, diante do tribunal de Cristo, receberá o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Nós, os cristãos, salvos pela graça por intermédio da fé, esta salvação graciosa não nos isentará e não nos livrará, fazendo com que escapemos do justo juízo de Deus. Vejamos Gálatas capítulo 6. Paulo diz, meus irmãos, e o contexto depois vocês lerão, capítulo 6, verso 9, e ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Haverá um tempo de colheita, e esse tempo será o galardão de Deus, a recompensa, a retribuição divina. Vejam Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Querem ver Apocalipse 20, verso 12? E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se
outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os irmãos percebem que livros, no plural, foram abertos, mas também foi aberto um livro, o da vida. Jesus disse no Evangelho que nós não devemos nos ufanar e nos alegrar quando demônios ou o próprio Satanás nos obedece em nome de Cristo, que a autêntica alegria é o fato do nosso nome estar escrito no livro da vida. Quem é salvo já tem um nome escrito no livro da vida. Quem não foi encontrado, depois os irmãos verão, inscritos no livro da vida, já está condenado. No entanto, foi registrado tudo o que eu fiz, o que eu falei, o que eu pensei e o que eu deixei de fazer. E segundo as minhas obras, eu, Jorge Max, serei julgado, independentemente do fato de que, pela graça, por intermédio da fé, vou para o céu, e aqueles também que, pela incredulidade, morreram sem arrependimento, inconversos, irregenerados, por causa da sua rebeldia para com Deus, serão condenados, e haverá graus de juízo. Deus retribuirá com justiça as suas punições no inferno e os seus galardões no céu. É o que a palavra de Deus nos ensina. Veja Apocalipse 22, verso 12. Que promessa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que ele diz: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um, segundo a sua obra. Está claro isso, meus irmãos? O juízo de Deus. Ora, muitos ficam preocupados com estas questões referentes ao juízo de Deus, mas vamos abrir em João. Vamos abrir em João rapidamente. Nós não vamos nos delongar nesta parte, porque isto aqui, segundo Hebreus, é beabá da fé, que todos devem saber. João 3,18 diz assim, João 3,18: diz o texto: quem crê nele não é julgado, no sentido de condenado, mas quem não crê já está condenado, julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então observem, nenhum de nós precisa esperar o juízo final para saber quem já está condenado e quem não está. A Bíblia é clara: quem crê não é condenado, aquele que não crê já está condenado. E se morrer na incredulidade, inferno, condenação eterna. Veja João 3,36, mesmo capítulo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, quem não crê em Jesus, quem permanece na incredulidade, a ira de Deus, o antagonismo, a hostilidade divina está sobre ele. Por isso está escrito que Jesus é aquele que nos salva ou nos livra da ira vindoura. Só Jesus nos salva, meus irmãos, da ira de Deus. E é isso que está sendo dito aqui: quem crê tem. Nós deveríamos esperar que João dissesse quem não crê, mas João diz quem desobedece. Por quê? Porque quem crê obedece, e quem é incrédulo desobedece. Nós vamos ver que há uma correlação íntima entre fé e obras. Onde quer que haja a genuína fé salvífica, as obras estarão ali. Porque eu posso mostrar que creio por intermédio daquilo que faço. Mas a fé sem obras é morta, é inútil e é estéril. Não serve para nada. Por isso que João, ao invés de contrastar crer com incredulidade, ele contrasta crer com desobediência, porque quem crê obedece, quem é incrédulo não crê, desobedece. A obediência é produto da fé,
A desobediência é produto da incredulidade. João 5:24, que diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Trata-se de uma declaração categórica. E não entra em juízo, condenação, mas já passou da morte para a vida. Por quê? Porque quem ouve e crê não é condenado, não entra em condenação, ele já reviveu. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Portanto, não há nenhuma dificuldade de entender o que Paulo está dizendo em Romanos. A salvação é pela fé, pela graça, por intermédio da fé. No dia do juízo final, Deus não julgará para então determinar quem será salvo e quem será condenado. Isso já está determinado. É uma consequência da nossa atitude para com Cristo. Se eu permaneço na incredulidade, impenitente e incrédulo, eu estou perdido. A ira de Deus está sobre a vida daquela pessoa, e ela já está condenada, e ao morrer ela vai para o inferno. E quem crê passou da morte para a vida, não entra em condenação, é salvo pela graça por intermédio da fé. Então, meus irmãos, vamos seguir algumas perguntas. A primeira: quem será o juiz? Embora no Novo Testamento está escrito que o Pai julgará, o número de versos que afirmam que Jesus, aquele que foi julgado no tribunal judaico por Caifás e o sumo sacerdote, aquele que foi julgado por Pilatos, o procurador romano, aquele que foi injustamente julgado e condenado pelos tribunais humanos, o Salvador também será o juiz. E todos serão julgados por Cristo. Por isso é que pregamos o Evangelho, para que as pessoas se encontrem sobre a face da terra com Cristo como Salvador, porque um dia o encontrarão, querendo ou não, inevitavelmente irão encará-lo, agora não mais como Salvador, mas como juiz. Por isso nós pregamos o Evangelho, para que as pessoas se arrependam e creiam. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Abre em Mateus 25:32. O que está escrito? A pergunta é: quem será o juiz no dia do juízo final? Quem? Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele, Jesus, o Filho do Homem, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Nós já vamos voltar a esta passagem daqui a pouco. Vamos ver João capítulo 5. João 5. Versos de número 22 e verso de número 27. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Jesus será o juiz. Verso 27. E deu-lhe o Pai, em relação ao Filho, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus recebeu do Pai esta autoridade. Abram a palavra em Atos 10. Atos 10, 42. Observem o que Pedro diz na casa de Cornélio e a todos os seus. Este Deus nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, está se referindo a Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Deus, o Pai, constituiu. Jesus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Agora, abram aí a palavra em Atos 17, 31.
Vamos ver a partir do verso 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Está se referindo a quem? É claro, ao Senhor Jesus Cristo. Já vimos 2 Coríntios 5:10, onde Paulo, de uma maneira muito clara, ele diz: porquanto é necessário que todos sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. O tribunal diante do qual todos compareceremos será o tribunal do Senhor Jesus. Vejam, Hebreus, meus irmãos, capítulo 10, verso 30, que diz: pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Vejam agora 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 8. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Quem é que julgará os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino? Jesus Cristo. Verso 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Portanto, meus irmãos, está claro, quem será o juiz no dia do juízo final? O Senhor Jesus Cristo. Quem será julgado? Já vimos em Mateus 25:32, que todas as nações comparecerão para o juízo, portanto, a humanidade inteira. O livro do Apocalipse, como vimos no capítulo 20, fala de todos os homens e toda a humanidade sendo julgada. E os crentes? Os crentes serão julgados? Com certeza. Nós lemos Hebreus capítulo 10, 30, dizendo: o Senhor julgará o seu povo. Já lemos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo e seremos julgados segundo o que praticamos, o bem e o mal, por intermédio do corpo. Todos os crentes serão julgados. Tiago capítulo 3, na contramão do Novo Testamento, que ensina e exorta para que preguemos e ensinemos a palavra, ele diz: não sejamos muitos de nós mestres, porque receberemos um juízo mais severo. Quem ministra a palavra e não vive de acordo com a palavra que ministra, terá diante de Deus muito maior responsabilidade e será julgado com um rigor mais severo do que os outros que não receberam esse ministério ou não se atreveram a ministrar a palavra pregando ou ensinando. Nós aprendemos, meus irmãos, em 1 Pedro, que o julgamento, escutem o que Pedro disse em 1 Pedro 4,17: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós que somos a casa de Deus, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Pedro pergunta. Por onde começará? Todos serão julgados, mas vai começar por nós. Seremos os primeiros a ser julgados. E então vem a outra pergunta: o que é que será julgado? Nós já vimos várias passagens, as nossas obras, os nossos feitos. Então, voltemos ao pensamento central: quem crê é salvo. Quem se arrepende e crê é perdoado, tem a vida eterna. Quem é incrédulo e desobediente está condenado. O juízo final não é para saber quem é salvo e quem é condenado. É um dia de anúncio público do juízo divino. Até porque, quando hoje você e eu dizemos a alguém
que acreditamos que somos salvos e temos certeza de que ao morrer entraremos nos céus, via de regra as pessoas reagem dizendo prepotente, arrogante, presunçoso. Quem pode ter essa certeza? Não é assim que muitos reagem quando alguém declara a certeza de sua salvação pela graça, por meio da fé? No entanto, no dia do juízo final, Deus declarará, anunciará o seu juízo, Deus justificará esse juízo e Ele então procederá à retribuição. Será que todos os crentes receberão o mesmo galardão, a mesma retribuição, a mesma recompensa de Deus, embora todos no céu? Será que todas as pessoas que forem para o inferno receberão o mesmo grau de castigo, de tormento e de angústia? Com certeza não. Nós vamos aprender, meus irmãos, que haverão graus de juízo, tanto de punição quanto de recompensa. Os irmãos querem ver uma coisa? É tão sério a questão de sermos julgados pelas nossas obras. Vamos, Mateus 12, 36. Jesus disse: digo-vos, pois, que de toda palavra fútil, frívola, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Prestaremos contas a Deus pelas nossas obras, pelas nossas palavras. Não só palavras, também os pensamentos. 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 5. Temos muitas razões para vigiar a nossa boca e língua. Temos muitas razões para vigiar os nossos pensamentos. Eu posso me apresentar aqui como alguém santo e puro, mas se a minha imaginação e os meus pensamentos fossem projetados nesta tela, provavelmente eu passaria vergonha, e muitos de nós aqui também. Daremos contas a Deus, inclusive pelos pensamentos. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5 diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o seu louvor. Os irmãos estão observando? Cada um receberá de Deus o seu louvor, a sua recompensa, a sua parabenização. Até o que nós pensamos será julgado por Deus. As palavras da nossa boca, as nossas atitudes ocultas que ninguém vê, ninguém nos viu, ninguém nos observou. Vamos prestar contas a Deus. Palavras, atitudes e pensamentos. Irmãos, existem muitas outras passagens que eu gostaria de ver com vocês. No entanto, vamos avante. A outra pergunta: qual será o padrão, o critério para o juízo? A verdade de Deus. Paulo diz em Romanos 12:2 que o juízo de Deus é segundo, de acordo com a verdade. Deus revelou os 10 mandamentos, a sua verdade. E quando Ele nos julgar, Ele nos julgará de acordo com este padrão revelado. Não é maravilhoso saber que seremos avaliados pela verdade já revelada? Que não seremos surpreendidos? Não é triste quando você pauta a sua conduta por um padrão e é julgado por outro? E no seu padrão aquilo é certo, mas alguém adotou um outro padrão para lhe julgar. Não, nós não nos surpreenderemos, porque Deus revelou a verdade, e o julgamento dele é de acordo com a verdade. Mas Romanos diz que os homens suprimiram a verdade de Deus, e trocaram a verdade de Deus pela mentira. Serão julgados. Esse é o padrão, a verdade. Níveis de juízo. Vamos para Mateus 11. Mateus 11, a partir do verso 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operara a maior parte dos seus milagres, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida,
porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido em silício e cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Haverá rigor, mas haverá um rigor menor. Os irmãos estão observando? E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu? Até o Hades descerás. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Portanto, até no inferno haverão graus de punição. Uns serão julgados e punidos com rigor maior, outros com rigor menor, porque Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Existem pessoas que não fizeram toda a maldade de Hitler. Existem pessoas que irão para o inferno e que não foram pessoas que fizeram o mal numa proporção como outras. E naquele dia haverá justiça, porque estas pessoas, mesmo no inferno, elas serão punidas de acordo com as suas obras. Vamos ver, meus irmãos, Lucas 12, 47. Diz o texto: o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprondou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez as coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Está claro, meus irmãos, que quanto mais conhecimento tivermos e desobedecermos, seremos julgados de acordo com o que Deus nos deu. Quem desobedece porque ignorou, será punido, porque desobedeceu. Mas quem sabia e desobedeceu, tem uma culpa muito maior, porque conhecia. Portanto, cada um será julgado de acordo com a luz da verdade que ele recebeu de Deus. Os gentios, que nunca ouviram a palavra de Deus, nem o Velho nem o Novo Testamento, serão julgados de acordo com a revelação natural, dada por intermédio da natureza e da própria constituição humana. Mas aqueles que receberam o Velho Testamento serão julgados de acordo com a luz que receberam, e se viveram de acordo com o padrão revelado. Aqueles que tiveram a revelação plena e máxima em Cristo, no Novo Testamento, conhecendo plena e perfeitamente toda a vontade de Deus e não obedeceram, serão julgados e punidos com muitos açoites. Portanto, graus de recompensa no inferno e no céu, porque Deus é justo. Vamos para Hebreus 6:10. Hebreus capítulo 6, verso 10. Ouçam que declaração maravilhosa da parte do Senhor. Está escrito: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. Deus não é injusto. Quem serviu aos santos, aos irmãos, a sua vida foi útil nas mãos de Deus, e ele fez uma obra de amor. Deus não se esquecerá, Deus recompensará, Deus retribuirá. Vamos ver, meus irmãos, Lucas capítulo 6, verso 22. Lucas 6, 22. E já estamos caminhando para o término. Lucas 6, 22 diz assim, e 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia, e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais
aos profetas. Veja o versículo 35. Amai, porém, a vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, nunca desanimando, e grande será a vossa recompensa. Ora, existem crentes que diante da tribulação fogem, diante da perseguição negam. Terão a mesma recompensa daqueles que se mantiveram fiéis e sofreram tanto porque se mantiveram fiéis? Com certeza Deus é justo e o galardão não será igual. Todos os crentes amam seus inimigos, fazem bem aos irmãos e aos carentes e emprestam sem desanimar? Não, muitos de nós odiamos, não perdoamos, não fazemos o bem a ninguém, nossa vida é inútil e egoísta, vivida em função de nós mesmos. Receberemos o mesmo galardão e a mesma recompensa daqueles que amaram seus inimigos e oraram por eles e fizeram o bem a eles, que emprestaram, que pagaram o preço. Deus é justo, Ele não se esquecerá. Portanto, meus irmãos, é muito importante entender que a verdadeira fé produz obras. Se os irmãos lerem Mateus 25, irão perceber que Jesus se assentará no juízo, no seu trono, e Ele primeiro separará as ovelhas dos cabritos. Após a separação, porque já são ovelhas e já são cabritos, ou seja, salvos e perdidos, então virão os galardões, e o Senhor dirá às ovelhas à sua direita: eu tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, me vestiste quando eu estava nu, me visitaste quando preso. Os salvos que não fizeram estas coisas com segundas intenções para obter mérito, se surpreenderão dizendo: Senhor, quando te encontramos nestas situações e lhe demos esta assistência? E Ele dirá: ao fazer a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então observem que primeiro Ele já separou a ovelha do cabrito. Não são as obras que irão ser pesadas agora para saber se ele será ovelha ou será cabrito. Não, o juízo já está determinado, Ele já separou. Agora Ele se dirige aos dois grupos distintos. Ao grupo dos salvos à sua direita, as ovelhas, Ele dirá: vinde, benditos, abençoados de meu Pai, herdem o reino que antes da fundação do mundo o Pai preparou. Mas aos que estiverem à sua esquerda, que já estão separados à sua esquerda, os cabritos, Ele dirá: malditos, amaldiçoados, eu tive fome, não me deste de comer. E eles também retrucarão dizendo: quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim. Sabe por quê? Porque a fé produz obras e a incredulidade não. A obediência, ela é produto da fé. Portanto, os salvos fizeram o bem ao próximo em obediência aos mandamentos de Deus e serão recompensados. E os incrédulos, porque não obedeceram a Deus, terão graus de punição por sua negligência. Por isso, meus irmãos, está muito claro uma coisa, como Jesus disse: olha, quando um servo faz o que lhe é mandado, ele não tem mérito, ele só deve dizer: eu sou um servo inútil, eu só fiz o que eu devia fazer. O salvo, ele diz assim: eu sou um servo inútil, se eu faço o que Deus manda, não é mérito, é dever. Jesus me deu ordens e eu devo obedecê-las. Irmãos, será que aqueles que aceitaram o ID, deixaram família, deixaram o conforto da cidade, foram para dentro de uma tribo indígena, não para obter mérito, mas por amar aquelas pessoas e privado de tantas e tantas coisas, pregaram o evangelho à custa de sua própria saúde, vida e conforto e de seus filhos? Conheço missionários que viveram quase que toda a infância e adolescência longe dos seus filhos, porque eles estão nas tribos e os filhos em outros lugares estudando. Enquanto muitos de nós, além de não virmos para o culto, não trazemos os nossos filhos e damos mau testemunho, e eles aprendem o errado conosco. Será que Deus não será justo ao recompensar aqueles que foram fiéis? Quanta gente, meus irmãos, quer ter 10, 20, 30
30 casas, para quê? E outros, não, eu já tenho o suficiente, eu vou investir no reino, eu vou sustentar missionários. Será que Deus vai se esquecer daqueles que fizeram o bem? Por que nas epístolas diga sem cansar? Porque fazer o bem às vezes cansa, por causa da ingratidão, da falta de reconhecimento. E por isso as escrituras dizem, não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o certo, porque às vezes cansa. Será que aqueles que, embora com ingratidão e com prejuízo próprio, ajudaram os outros, a vida dessa pessoa foi útil a Deus e ao próximo, será que receberão no céu a mesma recompensa, a mesma retribuição, o mesmo galardão? Com certeza não. Para finalizar, Romanos 2:6, Deus retribuirá a cada um de nós segundo as nossas obras, sabendo que você será julgado pelos seus pensamentos, pelas palavras que você pronunciar, pelo que você fez ou deixou de fazer. Eu pergunto, como nós deveríamos viver a nossa vida sabendo que seremos julgados por Deus? Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, deixa claro que o fundamento é lançado na obra missionária, Jesus Cristo. Cada um construirá sobre esse fundamento. Uns, um prédio de material nobre, imperecível. Outros, não, materiais como palha e como madeira que queimam. E a Bíblia diz que o fogo, que é o dia do juízo, submeterá a obra de cada um ao teste. E somente a obra que foi construída com material nobre é que permanecerá. E aí diz, esse receberá galardão. Mas aquele que sobre o fundamento construiu uma obra de palha, de madeira, essa obra será queimada. O dia do juízo irá averiguá-la, esquadrinhá-la. Esse homem será salvo, como que pelo fogo. É como alguém que sai de dentro de casa, a casa está em chamas. Ele só se salvou com a roupa do corpo. E ele pulou a janela entre as chamas e não salvou nada do que ele tinha dentro de casa e nem a casa. Mas ele foi salvo, como que pelo fogo, só com a sua vida e com a roupa do seu corpo. Ou seja, Deus, meus irmãos, julgará o meu ministério, o seu ministério. Deus julgará se Ele pôs no nosso caminho pessoas pobres e eu me neguei a ajudar, pessoas famintas e eu me recusei a alimentar. Eu prefiro trocar de carro, eu prefiro trocar de casa, eu prefiro esbanjar, e às vezes tem gente passando fome do nosso lado, mas o nosso consumismo, porque já fomos cooptados por um sistema capitalista de consumo, faz com que queiramos viver uma vida, meus irmãos, às vezes de tantas futilidades, e algumas coisas tão essenciais estão aí. Quantos crentes sonegam o dízimo, não dão uma oferta digna de missões, dão esmola? Deus não aceita esmola. Irmãos, a obra de Deus é para ser feita com amor. Nós temos que dar o melhor em obediência, lembrando que a salvação é pela graça. Se obedecemos, somos servos inúteis. A obrigação de um servo é obedecer, não há mérito. O mérito é de Jesus Cristo, mas Deus é justo, Ele não se esquecerá, Ele nos julgará, sabendo que seremos julgados por Deus. Eu quero exortar os irmãos, obedeçamos a Deus, façamos o que Jesus disse, empreste, dê, ame o inimigo, obedeçamos ao ID, façamos a vontade de Deus, porque por esta vontade revelada que nós conhecemos, será por ela que seremos julgados. Não deixe de ser abençoado, não diga a asneira como muitos dizem, o que eu quero é estar no céu. Queira galardão, não trabalhe visando trocar, mas saiba que Deus é justo e retribuirá. Por isso nós, meus irmãos, se cremos nisso, nós teremos prazer em colocar a nossa vida nas mãos de Deus, porque o que você acumular nessa terra, você vai morrer e vai ficar. Mas Jesus disse, ajunte tesouro no céu. Isso é galardão. Faça uma poupança no céu, dando na terra. Mas se você na terra não quer dar e nem quer se dar, você economiza, você poupa, você não está juntando tesouro. Não seja um crente inútil.
indiferente, apático, e o que é pior, às vezes dando mau testemunho, você será julgado e eu também, por palavras, pensamentos e obras. Eu termino como comecei. Deus procura verdadeiros adoradores. Ele procura os que temem e tremem diante da sua palavra. Eu pergunto, você treme diante da palavra de Deus? Diante de tudo que foi lido e dito, é para que saiamos daqui, meus irmãos, tremendo, porque seremos julgados, e Deus não faz acepção de pessoas. Não há favoritismo. O juízo de Deus é segundo a verdade, sobre fatos concretos, as nossas obras. Portanto, peçamos a Deus o arrependimento por negligência e permitamos que a palavra de Deus faça uma revolução na nossa vida. E com esse sentimento de que obedecer é um prazer e privilégio, façamos a vontade de Deus. Porque se pensarmos em trocar alguma coisa por Deus, não estaremos obedecendo por amor, mas a obediência por amor será recompensada. Oremos ao nosso Deus.